Fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o legado econômico durante o governo Dilma. Ele deixou para a gente aí destruindo 5 grandes famosos mitos entre os desenvolvimentistas e keynesianos. Eu vou deixar na descrição também esses 5 mitos aqui escritos embaixo com o tempo correspondido no vídeo, para vocês transitarem no vídeo de acordo como quiserem, nem para cair no terceiro, quinto mito, que vocês quiserem aí clicar também. Então já vamos com esse primeiro mito, onde já começa em 2006 com esse Tarso Genro falando da era Palocci, da economia era Palocci na economia brasileira, né? Falando em que nessa era aí teve baixa de crescimento, né, e tinham preocupação neurótica com a inflação. Ou seja, governo nenhum tem que preocupar com a inflação, né? E já começa alimentando essa ideia errada de que o governo não tem que preocupar com a inflação. Tanto que no mais tardar aí, em 2013, esse Guido Mantega aí, que inclusive ele foi preso aí uns anos para trás, diz aí, baixar a inflação com o desemprego não é bom, né? Então já se tornaram um mantra, né, de que a inflação tem que ser algo preocupante, né, durante o governo, né? E cá estamos nós aqui, né, com esse gráfico. A gente pode ver que a partir de 2011 nele, durante o governo Dilma, eles não conseguiram, em momento algum, manter a inflação dentro da meta, que é de 4,5%, assim como também em vários outros momentos, eles passaram o teto da meta, acima de 6,5%. Tanto que aqui, ó, no final de 2014, a inflação subiu tanto que chegou quase a ser 11% durante o governo Dilma. Isso tem uma consequência muito grave na formação bruta de capital fixo. Porque agora, como o investidor ele não tem mais essa mentalidade voltada para o futuro, então ele vai ter que começar a investir de imediato, né? Ter um investimento a curto prazo, porque ele não sabe qual vai ser o poder de compra da moeda no futuro. E como consequência disso, a formação bruta de capital fixo cai a partir de 2013. E isso faz inibir os investimentos produtivos de um país. Porque agora, com uma volatilidade muito alta na moeda, o empreendedor não consegue saber qual que será o poder de compra da moeda no futuro. E aí ele não tem como mais estimar quais serão os custos de suas receitas lá na frente. E ele não sabe se vai ter lucro ou prejuízo com isso, com uma volatilidade muito, muito alta da moeda. Então isso torna o investimento de longo prazo muito incerto. E por isso que os empreendedores neste cenário, eles vão ter que investir a curto prazo, né, para não ter tanto esse risco de ser saqueado nos lucros. E, obviamente, né, não só isso que prejudica os investimentos, como a produtividade que também cai, o crescimento econômico cai junto. A partir de 2014, como vocês podem ver aí, degringolou a economia. Então, assim, a inflação não é importante de acordo com os keynesianos e desenvolvimentistas. Vamos para o segundo mito agora, né? Que nada mais é que uma consequência do primeiro, praticamente, esse segundo mito. Enquanto esse Guido Mantega ele acreditava que a inflação ela podia gerar crescimento econômico, a própria Dilma acreditava também que gastos estatais podia ser condutor de economia. Então, dito e feito, a ideia era gastar mesmo durante o governo Dilma. Como mostra o primeiro gráfico aqui, né, antes do governo Dilma, os gastos não chegavam a 60 bi, né? Mas a partir do momento que ela assumiu o poder, os gastos estavam chegando a 100 bi, bem facilmente, né? E ultrapassando aí, eventualmente, isso com um aumento de 66% no aumento de gastos. E segundo os desenvolvimentistas, né, com o aumento de 66% dos gastos, teoricamente a economia tinha que bombar, né? E para quem lembra do passado, aconteceu isso? Lógico que não. E a explicação também é muito simples. Em primeiro lugar, com o governo gastando cada vez mais, isso significa que a sua burocracia, suas regulamentações e o seu quadro de funcionários estão inchando, né? Porque se o gasto público está aumentando, a quantidade de funcionários ou o dinheiro que vai ser viabilizado para a estrutura pública está inchando também. Então, o peso da burocracia estatal aumenta do mesmo jeito. E, por definição, o aumento da tamanho do Estado leva a uma redução dos lucros do setor da economia, do setor privado da economia, né? E quanto mais burocrata e mais regulamentação, não necessariamente eles são estimulantes de crescimento econômico. Muito pelo contrário,
quem é do setor público não produz nada. Então, exatamente isso que leva, então, a um déficit orçamentário, né, crescente e endividamento acelerado. Como vocês podem ver nesse gráfico da evolução do déficit orçamentário nominal do governo, a Dilma conseguiu levar isso de 3% até 10,2% do déficit em relação ao PIB. E claro que a dívida do governo também subiu, né? Aí no começo do governo dela, antes era 2 trilhões e ela chegou numa margem de 2016 até 4 trilhões de reais. Um absurdo. Claro que a evolução da dívida também do governo aumentou em relação ao PIB, de 51% até 74%, e esse total descontrole da dívida leva, obviamente, a uma fuga de investidores estrangeiros para o país, diminuindo cada vez mais os investimentos internos, né? Fora que esse endividamento, né, e essa forma de pagamento do governo via a impressão de crédito pelo Banco Central favorece também a desvalorização cambial e ajuda a acelerar ainda mais a inflação dos preços. E dessa forma, inibindo o empreendedorismo do Brasil, eu faço a pergunta, né? Será que aumentar gastos realmente gera crescimento econômico? Eu acho que não. O terceiro mito, déficits orçamentários auxiliam na saída de recessões. Esse é uma consequência do segundo mito, que é uma consequência do primeiro também, porque o segundo vem do primeiro. Mas, ainda assim, há keynesianos e desenvolvimentistas que aceitam o balanço entre crescimento econômico com um orçamento equilibrado, né? Mas a conversa ela é diferente quando há recessão. Porque quando há recessão na economia, eles pregam que os gastos e déficits devem ser elevados para aditivar essa demanda agregada e com isso tirar a economia da recessão, né? Vale lembrar aqui que esses déficits orçamentários do governo eles são financiados pela emissão de título de tesouro e eles são comprados pelos bancos, os bancos centrais, onde eles criam dinheiro do nada. Que eu já expliquei isso no vídeo. Os déficits, portanto, são uma medida implícita de inflação. E a inflação de preços, eu já mostrei tanto nesse vídeo e tanto no vídeo passado, que ela não estimula a economia. E muito pelo contrário, ele aumenta a inflação e desestimula a economia, né? Além disso, quando o governo pega o dinheiro emprestado para financiar os seus déficits orçamentários, sobra menos dinheiro como consequência disponível para financiar os empreendimentos produtivos. E, consequentemente, com menos crédito disponível para isso, há menos investimentos, lógico. E menos investimentos produtivos não ajuda a recuperação de economia em lugar nenhum. Então, esses déficits e endividamentos significam que o governo, muito provavelmente, aumentará os impostos no futuro para poder cobrir essa dívida que ele mesmo criou. E contas desarranjadas não duram por muito tempo. Se o orçamento do governo está uma bagunça e negativo, o empreendedor sabe que o ajuste no futuro muito provavelmente será por via de aumento de impostos. E esse dia vai chegar do momento do rearranjo, né? As empresas elas planejam a longo prazo, porque investimentos que são produtivos, eles são investidos a longo prazo. E quando você coloca o aumento de impostos nesse cenário, isto gera um custo adicional a longo prazo e altera todo o cenário de investimento e planejamento industrial. E qualquer tipo de mudança nesse sistema de empreendimento afeta na previsibilidade, que leva a dificuldade de empreender e gera incerteza nos negócios de fins lucrativos, né? Inibindo todo o planejamento e investimento. Os déficits geram, portanto, a inflação, reduz o crédito disponível para produtivos, né, que são sugados pelo governo. E durante o governo Dilma, né, que ele produziu necessariamente esse cenário, né, esse cheiro de cenário que eu estou falando, é impossível empreender, impossível investir, impossível gerar emprego de qualidade. Então, gráfico na tela, evolução do índice de confiança do empresário no setor industrial, né? Esse gráfico é do empreendedor grande, cai até 2016, obviamente, e outro gráfico, evolução do índice de confiança do pequeno empresário também, que cai junto, da mesma forma. Então, assassinado, né, esse mito aí, de que aumentar os gastos vai tirar a economia da recessão. Isso é um mito.
Porque não tem como você tirar uma economia da recessão diminuindo os empreendimentos, né? Você vai contra a maré aí, não tem como. Quarto mito: mais inflação ajuda a combater o desemprego. Acho que todo mundo aqui na altura do campeonato já sabe e consegue por si só já quebrar esse mito, né, de que a própria inflação ela inibe o investimento produtivo e afeta o crescimento econômico. Então, analisando essas duas variáveis, como com mais inflação você pode gerar mais emprego? Não tem como. E durante as eleições, a Dilma falou que não combateria a inflação às custas do desemprego, porque ela falou que para abaixar a inflação e levar para a meta de 4,5, ela ia desempregar o povo brasileiro, né? Na mente dela e do pessoal do planejamento econômico durante o governo dela, achava que mais inflação diminuía o desemprego e menos inflação aumentaria o desemprego. Portanto, a equipe econômica da Dilma não só nem queria mais inflação e nem mais desemprego, porém produziu os dois, né? Gráfico na tela. Porém, os gráficos aqui eu não preciso nem falar nada, né? Que com o aumento de inflação diminuiu a formação bruta de capital fixo, que desestimulou os empreendimentos, que diminuiu o empreendedor a empregar e, consequentemente, a partir de 2014 aí, finalzinho, taxa de desocupação, né? O número de desemprego aumentou. Quinto mito: a desvalorização cambial aumenta a exportação e o desenvolvimento industrial. Esse aqui é o melhor mito para ser refutado na prática, né? Porque, segundo os desenvolvimentistas, uma desvalorização cambial gera dois efeitos benéficos para a economia. O primeiro deles é que ele encarece os bens estrangeiros e faça com que as pessoas procurem produtos internos, né, nacionais, facilitando a concorrência nacional em relação à internacional. E assim como também ela faz com que os preços dos produtos nacionais fiquem mais baratos em relação com o estrangeiro, né? E isso aumentariam as exportações, né? Ou seja, nessa forma de análise criaria um efeito duplo nas vendas dos produtos nacionais, no caso, porque ia aumentar o número de venda interna e aumentar o número de exportações também. Fim, a teoria acaba aí deles, né? Então vamos para a prática para aniquilar esse mito aí pelos desenvolvimentistas, né? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode analisar de forma isolada o efeito da desvalorização da moeda, né, com relação às exportações só, né? A gente tem que pensar que a desvalorização da moeda nada mais é do que a diminuição do poder de compra que ela vai ter, né? E isso, consequentemente, as pessoas vão começar a comprar menos produtos do mercado interno, né? Porque agora, como a renda delas vai ser menor pelo fato de ter o poder de compra diminuído, os produtos demandados vão ser menores, né? Pela população. E isso vai afetar toda a cadeia produtiva do setor industrial e o atacadista também, né? E levando os lucros dos empreendedores em contração. Ao contrário do que os desenvolvimentistas estão falando por aí, né? De que com a desvalorização da moeda iria ter teoricamente um estímulo econômico, né, e isso iria impulsionar as indústrias nacionais tanto a vender no regime interno, tanto no setor de exportação, né. Mas o problema não é só esse, também tem outro problema, né, de que com a moeda desvalorizada, como que agora os exportadores vão importar também, né? Porque eles precisam importar para resolver os problemas de produtividade, né, de reposição de peça, e isso ele vai repassar todo esse valor para os produtos dele, né? Ou seja, além das pessoas terem menos poder de compra para comprar os produtos nacionais, agora os produtos vão ficar mais caros ainda por ter uma desvalorização da moeda, né? Porque a partir de agora os empreendedores vão começar a importar as máquinas, né, bem mais caro do que antes. Então você tem uma condição de efeito duplo aí, né, para diminuir a qualidade de vida das pessoas e diminuir as importações também e exportações. Então, um gráfico na tela, né, do real em relação ao dólar. Esse é um histórico dele de 2004 até 2016 e esse outro gráfico aqui é o número de exportações, né, total. Agora eu vou nada mais que juntar esses gráficos e analisar por data. Vocês podem ver aí que isso é muito bonito em economia, quando você tem um nível de correlação muito forte, né? Como a gente vai analisar aqui agora esses dois gráficos aqui, né? Com
desvalorização da moeda e o número de exportações, né? Aqui, logo já de 2013 até 2008, houve valorização no real, então houve aumento de exportações também. Nesse pequeno trecho aí de mais ou menos de 2008 até 2009, metade de 2009, houve desvalorização do real, logo caiu o número de exportações. Logo depois, aí, em sequência, né, de 2009 mais ou menos até 2012, valorizou novamente o real, aumentou o número de exportações. E agora de 2012 até 2016 houve uma desvalorização forte do real, então uma queda forte no número de exportações, né? Não tem nada mais bonito, né, do que você ver uma correlação desse tipo aí, extremamente forte. Isso é muito bonito em economia. Então, nesse outro gráfico, a evolução da produção da linha de bens de consumos duráveis, bens de capital, né? O auge da desindustrialização no Brasil foi compatível com a época em que o real mais se desvalorizou em relação ao dólar. Ao passo de que hoje, em 2018, nós estamos com os índices de industrialização compatíveis com os índices de 2007. Ou seja, o tempo passou e a economia voltou para 2007. Então, assim, eu fico pensando, né, até quando a gente vai ter que aguentar um Estado interferindo na economia, atrapalhando tudo, roubando de todo mundo por via de inflação, imprimir dinheiro. É porque quem não sabe, imprimir dinheiro é basicamente roubar de você, né? É um tipo de imposto. E aí, assim, acaba com a vida de todo mundo, né? E depois o pessoal fica perguntando, né? Por que que o Brasil não vai para frente?